As grandes estradas que os bandeirantes acabaram dando origem aqui no Brasil, começaram a abrir aí no meio das florestas, elas começavam assim, como uma picada no meio do mato. O que move um desbravador? Em geral, essas expedições, esses grupos de bandeirantes, eles vinham com gente de todo tipo, muitos índios, muitos escravos negros, portugueses, mamelucos, cafuzos, gente já bastante miscigenada, né? Trabalhando bastante, sofrendo muito, mas valeu a pena. Eu lembro que meu pai até onde o carro podia ir. E depois ele mostrava e falava, daqui pra frente vai construir e vai até São Paulo. Mas até São Paulo, eu não tinha noção do que era isso. Assim são os desbravadores, se arriscam em meio ao desconhecido, traçam rotas para o futuro. Esse emaranhado de pistas, viadutos, é a passagem de mais de 850 mil usuários por dia. Um sistema rodoviário complexo, comandado nos bastidores por uma tecnologia de ponta. Sobre a mesa, projetos que mudaram a paisagem entre São Paulo e o interior do estado. 40 anos atrás, a Bandeirantes. Eu admiro, naquele momento, o pessoal ter projetado toda a Bandeirantes, desenhando à mão. E a rodovia Anhanguera continuava subindo em direção ao norte do estado. A rodovia Anhanguera ela foi construída em 1940 até 1948, o trecho de São Paulo até Jundiaí, e depois ela foi avançando. Então, naquela época, o processo era muito artesanal. Uma rota que começou a ser construída a partir das longas jornadas dos bandeirantes. Em geral, como os bandeirantes andavam em grupos relativamente grandes, para se ter uma ideia, os grupos variavam entre 150 e até um número mais elevado, como por exemplo na segunda expedição bandeirante, que contou com a presença de 900 pessoas. Eles andavam em filas, descalços, como os índios. As caravanas que utilizavam as mulas, os cavalos, então esses animais já percorrem os caminhos mais fáceis. Então, assim, digamos que um norte da onde que tinha que ser o traçado da rodovia, o próprio Bandeirantes, a trilha deles já tinha desenhado, já tinha dado os pontos principais. O desafio dos antigos bandeirantes se repetiu numa escala muito maior a partir do século XX, dessa vez nas mãos dos engenheiros e milhares de trabalhadores. Construção artesanal, muita mão de obra, muitos homens, poucos equipamentos, um mix de alguns equipamentos até puxados por animais. O asfalto chegou até Campinas nos anos 50. Mesmo duplicado, o trecho da Anhanguera entre São Paulo e Campinas dava sinais de sobrecarga. O presidente, as autoridades da época, já começaram a pensar numa segunda rodovia, que hoje a gente conhece como Rodovia dos Bandeirantes. A paisagem era mato, só eucalipto, só árvore, só coisa, não tinha estrada. O mecânico ajudou a abrir, no meio do nada, a solução viária para desafogar o trânsito intenso da Anhanguera. Na época, até mesmo os operários achavam a obra exagerada. Na época, achava que era um absurdo fazer aquilo, não tinha necessidade. Fazer um negocinho para quê? Por quê? Já estava complicado, Se não tivesse implantado a Bandeirantes, que inicialmente ela foi chamada de Via Norte, então a região não teria crescido, ela não teria se transformado no que é hoje. Em pleno anos 70, o projeto de uma rodovia inédita iria colocar o Brasil em destaque no mundo. O Brasil era meio apagadão, não tinha nada, sei lá, só tinha fusquinha, DKBzinho. Ela já foi desenhada e projetada para uma velocidade de 120 km por hora. Então, naquele momento, já era uma evolução muito grande. Uma meta ambiciosa, entregar a primeira parte da rodovia em 2 anos e 2 meses. Cerca de 12 mil homens trabalharam na construção da Rodovia dos Bandeirantes.
Marginal Tietê, na capital, o ponto de partida da Bandeirantes. Foi preciso vencer os obstáculos naturais, como montanhas. Foram movimentados 50 milhões de metros cúbicos de terra. 50 milhões de metros cúbicos de terraplanagem corresponde a 3 milhões e 300 mil, né, movimentos do caminhão, né, entre pegar no corte e levar até o aterro, né? E não dá para esquecer dos desafios de construir os viadutos sobre a Anhanguera. É a hora de juntar em É a hora de fazer os concretos para a união das pontes. Aqui está a Anhanguera, né, sentido interior, e aqui está a Rodovia dos Bandeirantes, sentido São Paulo. Era feito o concreto tudo manualmente ali, né? Então você estava passando, né, com a obra em cima da Via Anhanguera e você não podia interromper o tráfego, né? Foram 7 viadutos aqui, 7 obras de artes especiais. Enquanto a Bandeirantes saía do papel, a Anhanguera alcançava essa paisagem aqui no município de Igarapava. Com muitas melhorias e ampliações e com mais de 400 quilômetros de extensão, a Anhanguera atingiu seu ponto final. Exatamente aqui na ponte sobre o Rio Grande, divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Isso foi em 1978. E nesse mesmo ano, em tempo recorde, 26 meses, era inaugurado o primeiro trecho da rodovia dos Bandeirantes, entre São Paulo e Campinas. Mas essa obra não parou por aí, não. Ela continuou até chegar aqui em Cordeirópolis, no ano de 2001. Aí a sua extensão total estava completa, 160 quilômetros. E o seu projeto, em termos geométricos, permanece atualizado até hoje. O canteiro de obras da Bandeirantes, que 40 anos atrás serviu de parque de diversões para as filhas de seu Nelson. Eu lembro assim, muito de subir no barranco e era argila, então era gostoso, assim, a gente escorregava. É hoje a melhor rodovia do país. Para Beth, uma mistura de saudade e orgulho, toda vez que ela cruza essa trilha aberta pelos desbravadores modernos, como seu pai. Meu pai construiu uma rodovia. Ajudou a construir uma rodovia, Então eu me sinto meio, pertencente àquela estrada, assim.